Então, a gente vai fazer essa feira literária na escola e a gente te convidou para você falar um pouco sobre a sociedade, os jovens e a cultura do Brasil e dos outros países que falam sobre língua portuguesa. Então, a gente vai tentar associar isso ao novo acordo ortográfico e ver o que você tem aí para poder passar para a gente. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né? A gente fica muito lisonjeado quando as pessoas procuram, né, para colaborar. Bom, a minha área de especialização é História, né? E, quer dizer, eu não tenho uma formação em Linguística, nada, mas tentar dar aqui uma colaboração para a turma do segundo ano, né, do Colégio N1. Bom, olha só, essa questão da língua portuguesa, o português que a gente conhece hoje, né, é um português muito mais moderno e muito diferente do que, por exemplo, os europeus encontraram quando chegaram aqui no Brasil. Primeiro que o português que era falado no século XV, né, quando Cabral chega aqui, 1500, e depois, entrando no século XVI, era um português ainda, que a gente chama de português arcaico, né, com o português medieval. Isso você pode ver muito bem naquele filme Desmundo, que o filme é um filme brasileiro, todo falado em português, mas português arcaico, medieval, que inclusive o filme ele é legendado. Senão a gente não entende nada, né? É um português que está longe da gente muitos séculos atrás. Quando os portugueses chegaram aqui, deve ter sido um encontro bem interessante, porque encontraram grupos indígenas, né? Falavam línguas próprias, e o povo português com esse português arcaico. Então essa dificuldade de comunicação deve ter sido uma coisa muito difícil de superar, né? Para os índios, tanto para os índios quanto para os portugueses. Tanto é que depois os jesuítas que eram, né, padres extremamente cultos, vão fazer um trabalho de criar praticamente uma língua misturada do português com dialetos indígenas, que vai ser o Nhegatu, que é uma língua que foi falada no Brasil durante bastante tempo, durante séculos, muito tempo na história colonial brasileira, do Nhegatu. Bom, depois que vai ser, aos poucos, sendo colocado o português. Quando você olha documentos, por exemplo, indo mais à frente, do século XVIII, você percebe em vários documentos que não existe não parece que existe uma regra ortográfica. Cada um escreve um documento de um jeito. Depois eu não tenho um conhecimento sobre isso, quando que realmente se começou a criar uma regra ortográfica para se escrever o português, né? E hoje você tem essa nova forma, que é esse novo acordo ortográfico, justamente entre os países de língua portuguesa. Eu acho que, de repente, talvez a mesma dificuldade que os portugueses tiveram de comunicação com os indígenas no Brasil deve ter sido com os grupos africanos também, em lugares onde hoje se fala português, né? Moçambique, que é no lado oriente da África, Angola, no lado do ocidente, na Guiné, e outras pequenas ilhas, né, que o pessoal aí do grupo deu uma força que eu não lembrava, né, quais eram Cabo Verde, como é que é? Você falou? Alguma coisa em Príncipe. Porto Príncipe, não é isso? Não? Bom, que a turma deu uma força aí. Porque a própria África, um continente de uma diversidade fantástica, vai ter um livro da professora Mary Del Priore, que se chama Ancestrais, que ela comenta no livro que a África tinha aproximadamente 1.500 línguas. Inúmeros dialetos, né? Muito complicado essa questão da língua. E eu acredito que deve ter sido a mesma dificuldade, como se você vê em outros lugares da África, você tem dialetos africanos misturados, influenciados pelo inglês, pelo holandês, na África do Sul, por exemplo, né? E uma coisa muito interessante da língua é que ela realmente é um elemento que aproxima, que unifica essas culturas, né? Você tinha me pedido para ver que também da questão dos jovens.
para os jovens hoje, talvez não seja tão, para nós que já temos um pouco mais de idade, né? Eu já tenho 47, para mim é muito mais difícil assimilar essas novas regras, porque a gente já vem há muitos anos com as regras mais antigas, né? Eu não peguei farmácia com PH, mas agora essa questão da crase, dos hífens, dos acentos circunflexos, para mim está sendo até um pouco difícil de assimilar isso. E os computadores ainda não estão adequados para essa nova ortografia. Na questão dos jovens é bem interessante que o jovem, ele, por vários momentos, ele atualiza, de certa forma, a língua, né? Passou um programa da Regina Casé, né? Esses dias falando de uma coisa que é muito comum entre a juventude, que é a gíria. Né? Caraca, é isso aí, tipo assim. Do mesmo jeito que a gente aprende essas gírias, a gente vai ter que se adaptar à nova ortografia, né? Exatamente. No começo está sendo muito difícil, assim, porque é uma coisa que a gente aprendeu há 1 ano ou 2 anos, de uma maneira que mudou, assim, agora do nada. Então tem 2 anos aí pra gente se adaptar e agora torcer pra gente se adaptar, né? A língua é uma coisa muito dinâmica, né? A língua é muito dinâmica e eu acho que tudo cabe na língua a partir do momento que ela tem um uso. Até o próprio palavrão, gíria já faz parte. Essas regras elas vêm mais regularizar uma questão da regra culta, ortográfica, né? E às vezes a gente pensa assim, até para que as pessoas dão trabalho, a gente vai ter que ter essa dor de cabeça de mudar isso tudo. Vai lá na frente que o outro cara daquele bambambam de linguista resolve mudar tudo de novo. Mas eu vejo isso eu vejo dessa forma. Né? Tem a língua é extremamente importante para a cultura, para a comunicação. Né? O homem só evoluiu, né, da sua condição primitiva, né, quando ele aprendeu a falar. Que uma coisa é você emitir sons, outra coisa é você falar, articular. Né? E a sociedade avançou, evoluiu através dessa questão das línguas. Né? E essa visão que eu tenho, né? O jovem ele traz muitas novidades, né? Acrescenta muitos termos à língua portuguesa que, quando a gente percebe, a gente já está falando. Né? Esse dia eu estava vendo o capítulo de Malhação. Tem aquele cara que faz um estrangeiro, um americano. Achei, olha, eu ri demais. Que a menina dá um beijo nele, né? Uma menina bonita da novela, minissérie, não sei o que é a Malhação. Aí ele fala assim, caraco! Mas eu ri muito daquilo. Já é uma outra forma, né? Então, o que eu posso contribuir, né, pro trabalho de vocês é com isso, com a minha pouca, quase nenhuma conhecimento de linguística. Então a gente também queria te agradecer, você falou no começo que você fica lisonjeado de receber um convite assim. A gente também fica do nosso convite poder ter sido atendido e você ter contribuído um pouco aqui para o nosso trabalho, para a nossa feira. Obrigado, é um prazer, né, gente? E sempre que puder a gente colaborar, estamos aí à disposição, isso aí é tranquilo. Já fiz muito isso também, não com esse chiquê todo de câmera, né? Mas precisava procurar as pessoas para entrevistar, e sempre recebi apoio e a gente está na hora da gente retribuir também isso. Obrigada. Obrigado.